Os gêmeos do CEO de uma marca famosa choravam sem parar e ninguém sabia o que fazer. Era o lançamento da nova coleção de inverno da Imperium Fashion, uma das marcas de luxo mais cobiçadas do Brasil. E o evento estava acontecendo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Luzes douradas iluminavam o salão. Champanhe francesa circulava entre convidados vestidos em roupas que custavam mais do que um carro popular. E a tensão pairava no ar como um perfume caro demais. No centro de tudo aquilo, duas crianças de aproximadamente 3 anos choravam desesperadamente, seus gritos ecoando pelo espaço sofisticado e transformando aquele momento glamuroso em algo profundamente desconfortável. O pai deles, Ricardo Almeida, CEO da Imperium Fashion, segurava os dois com uma expressão que misturava desespero e exaustão total. Ricardo tinha 42 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno italiano impecável, mas naquele momento parecia apenas um homem completamente perdido. Sua esposa havia falecido 6 meses antes, vítima de um aneurisma fulminante, e desde então ele criava os gêmeos sozinho. Aquela noite era crítica para a marca. Investidores internacionais estavam presentes, a imprensa cobria cada segundo, mas Mateus e Guilherme simplesmente não paravam de chorar. Ele tentava acalmá-los, balançava os dois nos braços, sussurrava palavras carinhosas, mas nada funcionava. Os berros continuavam cada vez mais altos, mais angustiados. Ao redor dele, modelos, estilistas e executivos trocavam olhares constrangidos. Alguns sussurravam comentários maldosos sobre falta de profissionalismo e como misturar vida pessoal com negócios. A música ambiente mal conseguia abafar o choro das crianças. Ricardo sentia o peso de cada olhar julgador, cada suspiro impaciente, cada comentário disfarçado. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação, que aquele evento estava se transformando em um desastre, mas simplesmente não conseguia acalmar seus filhos. Foi então que Valentina Rossi entrou no salão. Ela tinha 28 anos, era modelo A8, considerada uma das mais bem-sucedidas do Brasil, com contratos milionários e seguidores em várias redes sociais que ultrapassavam a casa dos 3 milhões. Alta, magra, cabelos loiros escorridos até a cintura, olhos azuis que pareciam avaliar e julgar tudo ao seu redor. Vestia um vestido preto Versace que custara mais de 50 mil reais. Saltos Louboutin vermelhos, joias que brilhavam sob as luzes do salão. Valentina era conhecida não só pela beleza, mas pela personalidade difícil, pelo temperamento explosivo, pela forma como tratava pessoas que considerava inferiores. Quando ela viu Ricardo com as crianças chorando, seu rosto se contorceu em uma expressão de puro desdém. Aproximou-se dele com passos decididos, seus saltos batendo no chão de mármore com força calculada. O som fez várias pessoas se virarem para observar. Valentina parou na frente de Ricardo, cruzou os braços e o encarou com uma frieza cortante. Ela disse que aquilo era inaceitável, que ele estava arruinando o evento, que não tinha lugar para crianças berrando em um lançamento de moda de alto padrão. Sua voz era alta o suficiente para que todos ao redor escutassem cada palavra. Afirmou que ele deveria ter contratado uma babá, que estava sendo completamente irresponsável, que ninguém ali havia ido para assistir um espetáculo de berros infantis. As palavras saíam de sua boca com uma crueldade casual, como se estivesse apenas dizendo algo óbvio, algo que todos pensavam, mas não tinham coragem de verbalizar. Ricardo tentou explicar, sua voz baixa, cansada, quase suplicante.
Disse que a babá havia cancelado em cima da hora, que não teve escolha, que estava fazendo o melhor que podia. Mas Valentina o interrompeu com um gesto brusco da mão, como se suas explicações fossem irrelevantes, incômodas até. Ela declarou que desculpas não mudavam o fato de que ele estava sendo extremamente inconveniente, que aquele comportamento era inaceitável para alguém em sua posição. Sugeriu que ele fosse para casa, que claramente não estava em condições de estar ali, que deixasse os adultos profissionais cuidarem do evento. Os gêmeos continuavam chorando, agora ainda mais assustados pela voz alta e agressiva da modelo. Ricardo os apertava contra o peito, tentando protegê-los da situação que se tornava cada vez mais humilhante. Podia sentir os olhares de todos no salão fixos neles. Podia ouvir os sussurros se espalhando como fogo. Sabia que aquele momento seria comentado, fotografado, transformado em fofoca de bastidor. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma jovem que ninguém havia notado até aquele momento se aproximou. Ela tinha 22 anos. Estava ali como modelo iniciante. Era sua segunda vez em um evento daquele porte. Carla Santos era seu nome. Uma garota de pele morena clara, cabelos cacheados presos em um coque simples, vestindo um dos vestidos da nova coleção que ainda não havia sido apresentado na passarela. Ela não tinha o glamour artificial de Valentina. Não carregava aquela aura de superioridade intocável. Havia algo genuíno em seus olhos castanhos, algo humano que contrastava violentamente com a frieza ao seu redor. Carla se aproximou de Ricardo e, sem dizer uma palavra, estendeu os braços em direção a um dos gêmeos. Não pediu permissão formalmente, não fez discurso, apenas ofereceu ajuda com um gesto simples e natural. Ricardo hesitou por um segundo, mas a exaustão e o desespero fizeram com que entregasse Mateus para ela. Carla pegou o menino com cuidado, ajeitou-o em seus braços e começou a balançá-lo suavemente, enquanto cantarolava baixinho, uma melodia que parecia vir de algum lugar profundo de sua memória. O efeito foi quase imediato. Mateus começou a se acalmar, os soluços diminuindo gradualmente, os olhinhos vermelhos de tanto chorar fixando-se no rosto gentil da moça. Ela sorria para ele, uma expressão genuína de carinho, enquanto continuava a cantarolar e balançar. Não era performático, não era ensaiado, era simplesmente uma pessoa confortando outra. Algo que deveria ser natural, mas que, naquele ambiente de luxo e artificialidade, parecia quase revolucionário. Se essa história já te prendeu desde os primeiros segundos, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai te mostrar como um simples ato de bondade pode desmascarar a verdadeira face de quem se acha superior aos outros. Valentina observava a cena com uma expressão que misturava incredulidade e raiva pura. Seus olhos azuis brilhavam com algo perigoso. Seus lábios se curvavam em uma linha fina de desaprovação. Ela não conseguia acreditar que aquela modelo iniciante, aquela ninguém sem nome nem relevância, havia tido a audácia de se intrometer na situação sem ser solicitada. Para Valentina, aquilo era mais do que inconveniente. Era uma afronta direta à hierarquia não escrita que regia aquele mundo de moda e celebridades. Enquanto Carla continuava embalando Mateus, agora quase completamente calmo, Ricardo tentava acalmar Guilherme, que aos poucos também ia parando de chorar ao ver o irmão mais tranquilo. O alívio no rosto do CEO era visível, como se um peso imenso tivesse sido parcialmente retirado de seus ombros. Ele olhou para Carla com gratidão genuína.
Aquele tipo de agradecimento que vem de alguém que estava no limite absoluto de suas forças e encontrou socorro inesperado. Mas Valentina não estava disposta a deixar aquilo passar. Ela se aproximou de Carla com passos calculados, cada movimento irradiando autoridade e ameaça. Quando ficou frente a frente com a jovem, sua altura e postura criavam uma diferença de poder óbvia, intencional. Valentina perguntou, sua voz baixa, mas cortante como vidro, quem exatamente havia dado permissão para ela se meter na situação. Disse que aquilo não era um orfanato nem uma creche, que modelos iniciantes deveriam saber seu lugar e manter-se onde pertenciam, que ela estava ali para desfilar, não para brincar de babá. Carla não respondeu imediatamente. Continuou balançando Mateus, que agora descansava a cabecinha em seu ombro, respirando pausadamente, finalmente em paz. Quando finalmente olhou para Valentina, não havia desafio em seus olhos. Apenas uma calma serena, que parecia ainda mais irritante para a modelo famosa. Carla disse simplesmente que viu alguém precisando de ajuda e ajudou, que não achava que isso precisasse de autorização especial. Sua voz era suave, mas firme, sem tremor, sem medo. A resposta fez Valentina estremecer de raiva contida. Ela deu um passo mais próximo, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Carla, e disse que claramente a garota não entendia como aquele mundo funcionava. Afirmou que atitude não substituía talento, que bondade não pagava contas, que se ela quisesse ter alguma chance de carreira naquela indústria, precisaria aprender a focar no que importava e não desperdiçar energia com situações que não eram problema dela. As palavras eram envenenadas, projetadas para humilhar, para colocar Carla em seu lugar percebido de inferioridade. Algumas pessoas ao redor começaram a observar a interação mais atentamente. Modelos veteranas trocavam olhares cúmplices, algumas sorrindo discretamente, claramente aprovando a forma como Valentina estava colocando a iniciante em seu lugar. Executivos da Imperium Fashion observavam com expressões neutras, mas atentas, como se estivessem avaliando como aquilo afetaria a dinâmica do evento. Fotógrafos discretamente ajustavam suas câmeras, pressentindo que algo interessante estava acontecendo. Ricardo, ainda segurando Guilherme, que agora apenas funfungava baixinho, tentou intervir. Disse que Carla havia sido extremamente gentil, que ele era profundamente grato pela ajuda, que não havia nada de errado no que ela havia feito. Mas Valentina o cortou com um olhar gelado, sugerindo que talvez fosse melhor ele realmente ir para casa, já que claramente não estava conseguindo controlar nem seus filhos, nem a situação geral. A humilhação era agora direcionada a ambos, modelo iniciante e CEO, como se fossem igualmente inconvenientes. Carla finalmente falou novamente, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza crescente. Disse que entendia perfeitamente como aquele mundo funcionava, que não era ingênua nem desinformada. Afirmou que simplesmente escolhia não deixar que as regras não escritas de crueldade e indiferença definissem quem ela era como pessoa. Mencionou que sucesso que vem de pisar em outros não era o tipo de sucesso que ela buscava, e que preferia ter consciência tranquila do que contratos manchados de arrogância e desprezo. As palavras caíram sobre o salão como uma bomba silenciosa. Valentina ficou momentaneamente sem reação, seu rosto contorcendo-se em pura fúria. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ela daquela forma.
Especialmente não uma modelo iniciante sem nome, sem influência, sem nada que a protegesse das consequências de desafiar uma das rainhas daquela indústria. Valentina declarou, sua voz agora alta o suficiente para que metade do salão escutasse, que Carla acabara de cometer o maior erro de sua patética tentativa de carreira. Disse que garantiria pessoalmente que ela nunca mais conseguisse trabalho em nenhuma marca relevante, que uma palavra sua era suficiente para destruir qualquer futuro que a garota pensasse ter. Afirmou que ingenuidade e moral elevada não tinham lugar naquele mundo, que Carla aprenderia da forma mais dura possível que existiam pessoas com quem não se mexe, e ela era uma delas. A ameaça pairou no ar, pesada e real. Todos sabiam que Valentina tinha poder para cumprir cada palavra. Ela tinha conexões com diretores de agências, estilistas renomados, editores de revista, fotógrafos influentes. Uma palavra negativa dela poderia realmente acabar com a carreira de alguém antes mesmo de começar. E ela não fazia ameaças vazias. Sua reputação de vingativa e cruel era bem conhecida nos bastidores da indústria. Mas Carla não se intimidou. Continuou segurando Mateus, que agora dormia tranquilamente em seus braços, completamente alheio à tempestade que acontecia ao seu redor. Ela olhou diretamente nos olhos de Valentina e disse que cada pessoa tinha que viver com as escolhas que fazia, que ela escolhia viver com bondade, mesmo que isso custasse oportunidades. Afirmou que dormiria bem à noite, sabendo que não havia se tornado o tipo de pessoa que precisava destruir outros para se sentir poderosa. Valentina estava prestes a responder quando um dos organizadores do evento se aproximou apressadamente, informando que a passarela estava prestes a começar e que todas as modelos precisavam se dirigir aos bastidores imediatamente. O momento foi quebrado, mas a tensão permanecia espessa no ar. Valentina lançou um último olhar venenoso para Carla, prometendo silenciosamente que aquilo não havia terminado, antes de se virar e caminhar em direção aos bastidores com passos furiosos. Ricardo finalmente conseguiu falar, agradecendo Carla profusamente, enquanto pegava Mateus de volta em seus braços, tomando cuidado para não acordar o menino. Guilherme também havia se acalmado completamente, agora apenas cansado, aninhado contra o peito do pai. Ricardo disse que Carla havia salvado não apenas aquele momento, mas possivelmente toda a noite, que ele não sabia como agradecer o suficiente. Seus olhos brilhavam com emoção genuína, vulnerabilidade completamente exposta. Carla sorriu gentilmente. Disse que não havia sido nada demais, que qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas ambos sabiam que isso não era verdade. Em um salão cheio de mais de 200 pessoas, apenas ela havia se aproximado para ajudar. Apenas ela havia escolhido humanidade ao invés de conveniência social. Você já presenciou alguém sendo ameaçado por simplesmente fazer o que é certo? Já viu bondade sendo punida ao invés de recompensada? Conta nos comentários sua experiência, porque o que acontece depois dessa noite vai mostrar que nem sempre quem tem poder tem razão. A passarela começou 20 minutos depois, e Valentina desfilou como a estrela principal que sempre foi. Suas passadas eram precisas, confiantes. Seu corpo se movia com a graça artificial de quem havia repetido aqueles movimentos milhares de vezes. As luzes a seguiam, os flashes explodiam a cada pose, os comentários admirados ecoavam entre os convidados. Ela era tecnicamente perfeita, profissionalmente impecável, e sabia disso.
Cada olhar que lançava para a plateia carregava aquela certeza absoluta de superioridade, aquela consciência de que era ela quem comandava aquele momento. Carla desfilou em seguida, como parte do grupo de modelos iniciantes que apresentavam as peças mais comerciais da coleção. Seu caminhar não tinha a mesma precisão robótica de Valentina, mas havia algo nela que chamava a atenção de forma diferente. Uma naturalidade, uma genuinidade que contrastava com a artificialidade polida das veteranas. Algumas pessoas na plateia comentaram sobre isso, sobre como ela parecia real em um mundo de pessoas cuidadosamente construídas. Quando o desfile terminou e todos retornaram ao salão principal para os coquetéis e networking, Valentina não perdeu tempo. Ela se moveu pelo evento como um tubarão procurando sangue na água, aproximando-se estrategicamente de pessoas específicas. Primeiro foi até Marcela Drummond, diretora criativa da agência Storm Models, uma das maiores do Brasil. Valentina a puxou discretamente para um canto, seu braço entrelaçado ao de Marcela em um gesto que parecia amigável, mas era calculadamente invasivo. Valentina começou a falar, sua voz baixa, mas carregada de veneno cuidadosamente disfarçado como preocupação. Mencionou Carla, disse que tinha visto o comportamento extremamente não profissional da garota durante o evento, que ela havia se envolvido em situações que não eram de sua conta, que demonstrava falta total de compreensão sobre limites profissionais. Sugeriu que talvez a agência devesse reconsiderar seu investimento naquela modelo específica, que ela parecia ter mais interesse em ser heroína moral do que em construir carreira séria. Marcela ouviu com expressão atenta, fazendo perguntas ocasionais, claramente levando as palavras de Valentina a sério. Afinal, Valentina era uma das modelos mais rentáveis da agência, sua opinião tinha peso. Suas recomendações eram normalmente seguidas. Quando Valentina terminou, Marcela agradeceu pela informação, disse que investigaria a situação, que apreciava o heads-up. Valentina sorriu satisfeita, uma primeira vitória conquistada, mas ela não parou ali. Nas 2 horas seguintes, Valentina trabalhou o evento como uma campanha militar. Aproximou-se de André Costanza, fotógrafo editorial responsável por grandes campanhas. Conversou com Isabela Ferreira, editora de moda da revista Trend Brasil. Puxou Paulo Mendes, diretor de casting para desfiles internacionais. Em cada conversa, plantava as mesmas sementes de dúvida sobre Carla, sempre disfarçadas como preocupação genuína, sempre apresentadas como informação útil que ela se sentia obrigada a compartilhar. Carla, completamente alheia à campanha de destruição sendo orquestrada contra ela, circulava pelo evento tentando fazer networking do jeito que havia aprendido. Apresentava-se para pessoas, trocava cartões, sorria genuinamente para todos que cruzavam seu caminho. Em determinado momento, voltou a encontrar Ricardo, que agora tinha os gêmeos dormindo em um carrinho duplo que alguém da equipe havia conseguido providenciar. Ele a viu e imediatamente se aproximou, agradecendo novamente pela ajuda. Ricardo disse que não conseguia parar de pensar no que havia acontecido, que a bondade dela havia sido algo raro e precioso em um ambiente normalmente tão frio e calculista. Mencionou que estava impressionado não só pela ajuda, mas pela forma como ela havia lidado com Valentina, que testemunhar aquela coragem havia sido inspirador. Carla deu de ombros modestamente. Disse que apenas havia feito o que achava certo, que não via mérito especial nisso. Mas Ricardo via. Ele havia construído um império da moda nos últimos 15 anos,
conhecia aquele mundo melhor do que a maioria. Sabia exatamente o tipo de poder que Valentina exercia, entendia perfeitamente as consequências que Carla provavelmente enfrentaria por ter ousado desafiá-la. E algo naquela consciência o incomodava profundamente. Arranhava contra sua própria complacência com o sistema que permitia que pessoas como Valentina destruíssem outras simplesmente porque podiam. Do outro lado do salão, Valentina observava a interação entre Ricardo e Carla com olhos estreitos. Vê-los conversando, rindo juntos, claramente desenvolvendo algum tipo de conexão, fazia sua raiva crescer exponencialmente. Na mente dela, aquela garota havia não só desafiado sua autoridade, mas agora estava se aproximando do CEO da marca que organizava o evento, como se estivesse tentando usar a situação das crianças como alavanca política. A narrativa que Valentina construía em sua própria cabeça era tóxica e completamente distorcida da realidade. Ela marchou até onde eles estavam, seus saltos batendo no chão com força deliberada. Quando chegou, interrompeu a conversa sem cerimônia, direcionando-se a Ricardo com um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Valentina disse que precisava falar com ele sobre alguns detalhes da próxima campanha da Imperium Fashion, sugerindo que fosse algo privado, importante, que requeria atenção imediata. Era uma mentira óbvia, uma desculpa transparente para afastar Carla, mas Ricardo, sempre educado, disse que conversariam depois. Valentina não aceitou a resposta. Insistiu que era urgente, que precisava ser agora, que como uma das principais modelos da marca, ela merecia prioridade. Seu tom havia mudado, não era mais aquela falsa cordialidade, era demanda, expectativa de obediência. Ricardo a olhou com uma expressão que estava ficando cada vez mais fria, mas manteve a compostura. Repetiu que conversariam depois, que no momento estava tendo uma conversa importante. O rosto de Valentina se contorceu. Ela olhou para Carla com puro ódio e disse algo que atravessou o salão como um tiro. Afirmou que era patético ver como algumas pessoas usavam caridade barata como ferramenta de networking, que a garota claramente havia calculado exatamente o que fazer para chamar atenção e se promover. Acusou Carla de ter encenado toda aquela situação das crianças como um truque manipulativo para impressionar o CEO, que era óbvio demais o que ela estava fazendo. As palavras eram absurdas, completamente desconectadas da realidade do que havia acontecido, mas foram ditas com tanta convicção venenosa que algumas pessoas ao redor pararam para observar. Carla ficou pálida, não de medo, mas de choque puro diante da crueldade gratuita. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam, engasgadas em sua garganta pela injustiça brutal do que estava sendo dito. Ricardo, porém, não teve problema em encontrar palavras. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Valentina finalmente perceber que havia cruzado uma linha. Ele disse que Valentina estava sendo completamente inadequada, que suas acusações eram infundadas e ofensivas, que ela deveria se desculpar imediatamente. Afirmou que ele sabia exatamente o que havia acontecido, que havia testemunhado pessoalmente a bondade genuína de Carla, e que não toleraria que ela fosse difamada daquela forma. Valentina riu, uma risada aguda e desagradável. Disse que Ricardo claramente não entendia como aquele mundo funcionava, que ele era muito ingênuo para ver manipulação quando ela estava bem na sua frente. Sugeriu
que talvez ele estivesse deixando suas emoções sobre a perda da esposa e a situação difícil com os filhos nublarem seu julgamento, que estava sendo facilmente manipulado por alguém que sabia exatamente em quais cordas puxar. A menção à sua esposa falecida foi o ponto de ruptura. O rosto de Ricardo endureceu de uma forma que assustou até Valentina. Ele disse, sua voz agora cortante como gelo, que ela havia acabado de cometer um erro gravíssimo, que havia limites que não deveriam ser cruzados, e ela havia obliterado todos eles. Afirmou que aquela conversa estava terminada e que deveriam conversar formalmente no dia seguinte em seu escritório. Valentina tentou rir novamente, mas desta vez soou forçado, nervoso. Disse que ele estava reagindo de forma exagerada, que ela era uma das modelos mais valiosas da Imperium Fashion, que ele não podia simplesmente dispensá-la assim. Mas Ricardo já estava se afastando, empurrando o carrinho com os gêmeos, Carla andando ao seu lado em silêncio. O salão inteiro havia testemunhado a cena. Sussurros se espalhavam como fogo, telefones discretamente gravavam, olhares eram trocados. Valentina ficou sozinha no meio do espaço, seu rosto vermelho de raiva e humilhação, percebendo tarde demais que talvez, apenas talvez, tivesse finalmente ido longe demais. Se a crueldade gratuita de algumas pessoas te revolta tanto quanto a mim, inscreve-se no canal para ver como a justiça funciona quando menos se espera. Porque o que acontece depois dessa noite vai mudar tudo. A manhã seguinte trouxe consequências que Valentina não havia previsto. Ela acordou às 6 da manhã, como sempre fazia, e imediatamente checou suas redes sociais, parte de sua rotina matinal rigorosa. O que viu fez seu estômago despencar. Havia vídeos, dezenas deles, circulando por todas as plataformas. Filmagens amadoras do momento em que ela havia humilhado Ricardo e acusado Carla, capturadas por convidados do evento que estavam no ângulo perfeito para registrar tudo. O vídeo mais viral tinha sido postado por uma influenciadora de moda que estava no evento. Tinha quase 2 milhões de visualizações em menos de 12 horas. A legenda dizia: modelo famosa ataca CEO viúvo e iniciante bondosa em evento de luxo. A máscara caiu. Os comentários eram devastadores. Milhares de pessoas expressavam repulsa pelo comportamento de Valentina. Chamavam-na de cruel, narcisista, desumana. Alguns reconheciam ela pelos vídeos e começavam a desenterrar outras histórias, outros momentos em que havia sido desnecessariamente cruel com pessoas. Valentina tentou controlar o pânico crescente. Ligou para sua assessora de imprensa, que atendeu com uma voz tensa, que não prometia nada de bom. A assessora disse que já estava trabalhando em damage control, mas que a situação era complicada, que o vídeo havia se espalhado rápido demais, que o público estava genuinamente revoltado. Mencionou que 3 marcas já haviam entrado em contato, questionando sobre o comportamento de Valentina, que uma delas estava considerando rescindir contrato. Mas o pior ainda estava por vir. Às 9 da manhã, Valentina recebeu uma ligação do escritório de Ricardo Almeida, solicitando sua presença para uma reunião às 11 horas. O tom da secretária era formal, frio, completamente diferente do tratamento cordial que Valentina normalmente recebia. Ela tentou perguntar do que se tratava, mas a secretária apenas repetiu o horário e encerrou a chamada. Valentina passou as 2 horas seguintes alternando entre raiva e nervosismo. Vestiu-se impecavelmente, maquiagem perfeita, cabelo impecável, como armadura contra o que quer que estivesse por vir. Quando chegou ao escritório da Imperium Fashion, um prédio de vidro espelhado em Pinheiros, São Paulo,
foi recebida com uma cortesia gelada que a deixou ainda mais desconfortável. A secretária a conduziu diretamente para a sala de reuniões, onde Ricardo a esperava. Ele estava sentado à cabeceira de uma mesa longa de mogno, vestindo um terno cinza escuro, expressão completamente fechada. Ao lado dele estava Patrícia Moura, diretora jurídica da Imperium Fashion, com uma pasta de documentos à sua frente. A presença do departamento jurídico fez o coração de Valentina acelerar perigosamente. Ricardo indicou uma cadeira do outro lado da mesa, e Valentina se sentou tentando manter a compostura. Ricardo começou a falar, sua voz controlada, mas carregada de uma decepção palpável. Disse que a Imperium Fashion tinha uma reputação construída ao longo de 15 anos, baseada não apenas em qualidade de produto, mas em valores de respeito, inclusão e dignidade humana. Afirmou que o comportamento de Valentina na noite anterior havia violado cada um desses valores de forma flagrante e pública. Mencionou que o vídeo viral havia causado danos mensuráveis à imagem da marca, que clientes estavam cancelando pedidos, que investidores estavam fazendo perguntas difíceis. Valentina tentou se defender, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. Disse que tudo havia sido um mal-entendido, que o vídeo não mostrava o contexto completo, que ela estava estressada e reagiu mal, mas que não era quem aquelas imagens faziam parecer. Afirmou que havia dedicado anos de trabalho à Imperium Fashion, que era uma das modelos mais reconhecidas da marca, que merecia o benefício da dúvida. Ricardo a deixou falar sem interrupção, seu rosto permanecendo impassível. Quando ela terminou, ele disse que havia revisado não apenas o vídeo viral, mas também conversado com múltiplas testemunhas presentes no evento. Afirmou que o que havia testemunhado pessoalmente, somado aos relatos que havia coletado, pintavam um quadro consistente de comportamento cruel e desproporcional. Mencionou que havia descoberto, através de conversas discretas, que aquele não era um incidente isolado, que Valentina tinha histórico de tratar pessoas consideradas inferiores com desprezo. Patrícia Moura abriu a pasta e começou a explicar, com a precisão clínica de uma advogada experiente, que o contrato de Valentina com a Imperium Fashion incluía cláusulas de conduta e representação de marca. Disse que o comportamento exibido na noite anterior constituía violação material dessas cláusulas, que a empresa tinha fundamento legal para rescisão imediata. Valentina sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto a advogada continuava, metodicamente destruindo qualquer argumento que ela pudesse ter. Ricardo, então, fez algo que Valentina não esperava. Ele puxou seu telefone e mostrou mensagens que havia recebido durante a manhã. Eram de Marcela Drummond, da agência Storm Models, André Costanza, o fotógrafo Isabela Ferreira, da revista Trend. Mensagens relatando que Valentina havia passado o evento anterior tentando ativamente destruir a reputação de Carla, plantando histórias falsas, fazendo acusações infundadas. Ricardo disse que havia ligado para cada uma dessas pessoas, verificado as alegações e ficado chocado com o nível de manipulação e crueldade deliberada. Valentina tentou negar, mas Ricardo a interrompeu. Disse que não estava interessado em desculpas ou justificativas, que os fatos eram indiscutíveis. Afirmou que a Imperium Fashion estava rescindindo o contrato dela efetivamente e imediatamente, que ela não seria mais a embaixadora da marca nem participaria de futuras campanhas. Mencionou que a decisão já havia sido comunicada publicamente através de um comunicado de imprensa que seria divulgado em 1 hora.
explicando que a empresa não tolerava comportamento discriminatório ou cruel de seus representantes. Valentina ficou em pé abruptamente, sua cadeira rangendo contra o piso. Sua voz saiu trêmula, oscilando entre raiva e pânico. Disse que Ricardo estava cometendo um erro monumental, que ela o processaria, que destruiria a reputação dele, assim como ele estava tentando destruir a dela. Ameaçou expor supostos segredos da empresa, fazer campanha pública contra a marca, usar sua influência para prejudicar os negócios. Ricardo permaneceu sentado, imóvel. Disse calmamente que ela era livre para tomar qualquer ação legal que desejasse, que a Imperium Fashion tinha documentação extensiva para sustentar sua decisão. Afirmou que ameaças não mudariam nada, que a decisão estava tomada e era final. Patrícia Moura adicionou, com um sorriso pequeno e profissional, que qualquer campanha difamatória contra a empresa seria respondida com ações legais apropriadas. Valentina ficou ali por mais alguns segundos, tremendo de raiva impotente, antes de virar-se e sair da sala, batendo a porta com força. Caminhou pelos corredores da Imperium Fashion pela última vez, sentindo os olhares dos funcionários, sabendo que todos já sabiam que a notícia havia se espalhado instantaneamente. Quando chegou ao estacionamento e entrou em seu carro, finalmente permitiu que as lágrimas viessem, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva pura. Enquanto Valentina deixava o prédio, em outro lugar da cidade, Carla recebia uma ligação inesperada. Era Ricardo. Ele disse que gostaria de conversar com ela, se ela tivesse disponibilidade naquela tarde. Carla, confusa mas curiosa, concordou. Quando chegou ao escritório da Imperium Fashion, algumas horas depois, foi recebida com uma cordialidade que a surpreendeu. Ricardo a encontrou não na sala de reuniões formal, mas em seu escritório pessoal, um espaço mais acolhedor com fotos dos gêmeos espalhadas pelas estantes. Ele a convidou para sentar e começou a falar, sua voz carregada de uma sinceridade que era rara em ambientes corporativos. Disse que havia passado as últimas 24 horas refletindo sobre o que havia testemunhado, sobre o tipo de pessoa que Carla havia demonstrado ser, sobre o contraste brutal entre ela e pessoas como Valentina. Carla ouviu em silêncio, sem saber exatamente para onde aquilo estava indo. Ricardo então disse algo que a pegou completamente de surpresa. Ele mencionou que havia rescindido o contrato com Valentina, que a Imperium Fashion estava procurando uma nova embaixadora, alguém que realmente representasse os valores que eles queriam projetar. Disse que havia visto em Carla não apenas beleza, mas algo mais importante, uma humanidade genuína, uma bondade natural que não podia ser falsificada ou treinada. Ricardo ofereceu a Carla um contrato como nova embaixadora principal da Imperium Fashion, com valores que fariam sua cabeça girar, com condições que transformariam sua vida completamente. Disse que não era caridade nem gratidão pela ajuda com os gêmeos. Era reconhecimento de que ela representava exatamente o que a marca queria ser. Carla ficou sem palavras, lágrimas começando a formar em seus olhos, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Carla aceitou a oferta, ainda em estado de choque, ainda tentando processar como sua vida havia mudado completamente em menos de 48 horas. Ricardo explicou que o anúncio seria feito publicamente na semana seguinte, que haveria uma campanha completa de lançamento, que ela se tornaria o rosto da nova direção da Imperium Fashion. Mencionou que isso não seria apenas um contrato,
Seria uma declaração, uma mensagem ao mundo de que bondade e humanidade eram mais valiosas do que crueldade disfarçada de sofisticação. Quando a notícia vazou, 3 dias depois, através de fontes internas que não conseguiram conter a informação explosiva, o impacto foi sísmico. A mídia especializada em moda entrou em frenesi. Revistas publicaram artigos analisando a mudança, blogs debatiam as implicações, redes sociais explodiram com opiniões divididas. Mas a maioria esmagadora das reações era positiva, celebrando a decisão de Ricardo, elogiando Carla, usando a história como exemplo de como bondade genuína podia ser recompensada. Valentina viu tudo acontecer de seu apartamento luxuoso em Jardins, São Paulo, onde passou os dias seguintes praticamente reclusa. Cada notícia sobre Carla era uma faca sendo enfiada mais fundo. Cada post celebrando a nova embaixadora da Imperium Fashion, cada comentário mencionando como ela era a melhor escolha do que a modelo anterior, cada comparação implícita ou explícita era tortura psicológica refinada. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes à rescisão com a Imperium Fashion, outras marcas começaram a reconsiderar seus contratos com Valentina. Primeiro foi a Lumière Cosmetics, que decidiu não renovar seu contrato anual, alegando mudança de direção criativa. Depois foi a joalheria Vivante, que silenciosamente removeu todas as fotos de Valentina de suas redes sociais e substituiu por outras modelos. Uma a uma, as marcas que haviam sustentado a carreira de Valentina por anos começaram a se distanciar, assustadas com a toxicidade pública que ela agora representava. A agência Storm Models, que a representava há 6 anos, solicitou uma reunião. Marcela Drummond, a mesma diretora criativa que havia escutado atentamente quando Valentina tentou destruir Carla, sentou-se frente a frente com ela e explicou com cordialidade profissional que estavam rescindindo o contrato de representação. Disse que a agência tinha reputação para manter, que não podiam estar associados a controvérsias daquele calibre, que a decisão era definitiva. Valentina tentou argumentar, implorou até algo que ela nunca havia feito em toda a sua vida. Mas Marcela permaneceu firme. Mencionou que havia recebido ligação do próprio Ricardo Almeida, explicando detalhadamente como Valentina havia tentado sabotar Carla na noite do evento, e que aquilo havia sido o fator decisivo. Disse que comportamento assim era indefensável, que nenhuma quantidade de beleza ou talento justificava crueldade sistemática. Em questão de 3 semanas, Valentina havia perdido praticamente tudo. Seus contratos, sua agência, sua reputação, até muitos de seus seguidores em redes sociais que haviam começado a abandoná-la em massa após o vídeo viral. Ela tentou fazer postagens pedindo desculpas públicas, mas soavam vazias, calculadas, claramente escritas por assessores de imprensa desesperados. O público não comprava, os comentários eram brutais, pedindo para ela entender que ações tinham consequências. Carla, enquanto isso, florescia. A campanha de lançamento da Imperium Fashion com ela foi um sucesso retumbante. As fotos eram lindas, claro, mas havia algo mais nelas, uma autenticidade que ressoava com as pessoas. Em entrevistas, Carla falava abertamente sobre seus valores, sobre a importância de tratar todos com dignidade independente de posição social, sobre como sucesso sem humanidade era vazio. Uma dessas entrevistas foi particularmente impactante. A jornalista perguntou sobre Valentina, sobre como Carla se sentia em relação a ter essencialmente tomado o lugar dela.
Carla pensou cuidadosamente antes de responder, escolhendo suas palavras com a mesma bondade que havia demonstrado naquela noite. Disse que não via como ter tomado o lugar de ninguém, que cada pessoa construía seu próprio caminho através de suas escolhas. Afirmou que sentia tristeza, não satisfação, sobre o que havia acontecido com Valentina, que ninguém deveria celebrar a queda de outra pessoa. Mencionou que esperava que Valentina usasse aquilo como oportunidade de crescimento, de reflexão sobre o tipo de pessoa que queria ser. Disse que todos mereciam chances de mudança, que ninguém era irredimivelmente perdido. A resposta foi tão graciosa, tão desprovida de malícia ou vingança, que mesmo pessoas que inicialmente haviam sido céticas sobre Carla se viram admirando-a. Ricardo assistiu àquela entrevista de seu escritório e soube que havia tomado a decisão certa. Carla não era apenas uma escolha de negócios inteligente, era exatamente o tipo de influência que ele queria que seus filhos crescessem vendo. Aliás, os gêmeos haviam se apegado a Carla de forma extraordinária. Sempre que ela visitava o escritório para reuniões ou sessões de fotos, Mateus e Guilherme corriam para abraçá-la, lembrando-se instintivamente daquela noite em que ela os havia confortado quando ninguém mais se importou. 6 meses depois do evento que mudou tudo, Valentina finalmente conseguiu um pequeno trabalho editorial para uma revista menor. Não era nada comparado ao que ela havia tido, mas era algo. No set de fotografia, ela se esforçou para ser cordial com todos, para tratar assistentes e maquiadores com respeito básico. Não era natural para ela ainda. Cada interação gentil parecia forçada, mas ela estava tentando. Durante uma pausa, Valentina checou suas redes sociais e viu uma postagem de Carla. Era uma foto da nova campanha global da Imperium Fashion, sendo lançada em 12 países simultaneamente. Carla estava radiante, cercada pela equipe de produção, todos sorrindo genuinamente. A legenda falava sobre gratidão, sobre como bondade abria portas que nenhuma quantidade de manipulação poderia, sobre como tratar pessoas com dignidade era a única forma verdadeira de sucesso. Valentina sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva ainda estava lá, mas diluída agora, misturada com algo que ela demorou para reconhecer como vergonha. Pela primeira vez em meses, ela permitiu que pensamentos honestos atravessassem suas defesas cuidadosamente construídas. Pensou sobre todas as pessoas que havia pisoteado ao longo dos anos, todos os momentos em que escolhera crueldade quando bondade teria custado nada, todas as oportunidades que teve de ser melhor e desperdiçou. Ela não teve uma epifania dramática, não houve momento de iluminação súbita, mas algo pequeno mudou naquele dia. Uma pequena rachadura na armadura de arrogância que ela havia construído, um minúsculo espaço onde arrependimento genuíno podia começar a crescer. Seria um caminho longo. Talvez ela nunca chegasse completamente onde Carla estava naturalmente. Mas pela primeira vez em sua vida, Valentina começou a considerar que talvez, apenas talvez, o problema nunca tivesse sido as pessoas ao seu redor. Ricardo, em seu escritório, olhava pela janela enquanto os gêmeos brincavam no espaço Kids que ele havia instalado. Pensava sobre sua esposa, sobre como ela teria amado conhecer Carla, sobre como ela sempre dizia que bondade era a forma mais alta de inteligência. Ele não havia entendido completamente na época, mas agora entendia. Havia visto em tempo real como crueldade destruía e bondade construía,
como escolhas aparentemente pequenas tinham consequências enormes. A história se espalhou além da indústria da moda. Tornou-se um daqueles casos que pessoas compartilhavam, usavam como exemplo, referenciavam em conversas sobre caráter e consequências. Professores usavam em salas de aula, psicólogos mencionavam em terapia, pais contavam para filhos. Não porque era perfeita ou dramática, mas porque era verdadeira de uma forma que ressoava. A lição final não era que pessoas más sempre perdiam ou que pessoas boas sempre venciam, porque a vida raramente era tão simples. A lição era que cada escolha que fazemos sobre como tratamos outros humanos constrói ou destrói não apenas suas vidas, mas fundamentalmente a nossa própria. Que podemos ter todo o sucesso do mundo, toda a beleza, toda a fama, mas se for construído sobre pilhas de crueldade e desprezo, eventualmente desmorona. E que bondade genuína, aquele tipo que vem de lugar profundo e não calculado, aquele tipo que Carla demonstrou quando simplesmente pegou uma criança chorando nos braços, sem pensar em ganho pessoal, esse tipo de bondade tinha poder que nenhuma quantidade de manipulação ou status poderia replicar. Poder de mudar vidas, de abrir portas, de construir pontes onde só havia abismos. Se essa história mostrou que respeito, dignidade e bondade valem mais do que qualquer conquista material, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Porque todos nós temos escolha sobre que tipo de pessoa queremos ser, e essa escolha tem mais poder do que imaginamos.